Hoje nós vamos tratar da introdução ao regime do direito patrimonial e regime de bens e da comunhão universal de bens para o casamento e para a união estável. Começamos nessa visão geral do regime de bens. Nós temos que existe o regime convencional e o regime obrigatório. O regime obrigatório é aquele imposto por lei, né? Ele impõe o regime da separação de bens em algumas situações. Então, o regime obrigatório, lá previsto no artigo 1641, ele é imposto em 3 situações. Primeiro, quando há um descumprimento das causas suspensivas. Lembrando que as causas suspensivas se aplicam ao casamento, mas não se aplicam à união estável. Então, quando nós temos o regime de bens da separação imposto por lei, porque o casal descumpriu uma causa suspensiva, o casamento é válido. É válido o casamento, mas a escolha de outro regime não é válida, porque ali impõe o regime da separação de bens. O maior de 70 anos também, quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, então a lei impõe o regime da separação de bens e toda vez que para o casamento há necessidade de autorização judicial, suprimento judicial, então a lei impõe o regime da separação de bens. Fora as 3 hipóteses do 1641, o casal pode escolher o regime de forma a escolher qualquer um dos regimes de bens, comunhão universal, comunhão parcial, separação, relativa, separação absoluta ou participação final nos aquestos. Essa convenção, esse acordo, ele pode ser feito através de pacto antenupcial. É o que nós vamos ver a seguir. Olha aqui o nosso pacto antenupcial. O casal pode escolher por escrito, antes de casar, o regime de bens antes do casamento. Olha o nome do ato jurídico. Ante vem de antes. Nupcial vem de núpcias, casamento. Então, o pacto antes das núpcias, feito, chamado pacto antenupcial, é aquele acordo dos nubentes, né, das pessoas que pretendem se casar, antes do casamento obrigatoriamente. Não existe pacto antenupcial durante o casamento. Isso é feito antes do casamento. Então, o momento de se fazer é antes do casamento. Aí você fala, professor, mas é meio óbvio, né? Porque você só pode escolher o regime antes do casamento. Não, não é nada disso, não. Você pode mudar o regime de bens durante o casamento, a gente vai ver daqui a pouco, mas aí não é via pacto antenupcial. Você tem que entrar com a ação e pedir uma autorização judicial, o juiz vai dar uma sentença para mudar o regime durante o casamento. Mas, antes do casamento, não há necessidade do casal pedir autorização para o juiz, basta ir no tabelionato de notas antes do casamento e fazer o pacto antenupcial. O pacto tem a seguinte formalidade: é feito por escritura pública, no tabelionato de notas, por escritura pública. Então, não vale o pacto feito por instrumento particular. E esse pacto só vai produzir efeitos a partir de quando? Do casamento. Só com o casamento é que o pacto antenupcial produz efeitos jurídicos. É possível alteração do regime de bens durante o casamento ou mesmo durante a união estável? Durante a união estável, basta fazer um contrato escrito. Aliás, para a escolha do regime de bens para a união estável, basta fazer um contrato escrito, Só isso. Pode o contrato escrito na união estável ser feito antes e pode ser durante a união estável ser feito um contrato escrito ou um outro contrato escrito para mudar o regime da união estável. Então, na união estável é bem simples. Para a escolha do regime da união estável ou para a mudança do regime da união estável, tem que ser feito por escrito, portanto,
assinatura de ambos os companheiros, dos conviventes de união estável, escolhendo o regime de bens da união estável. Agora, no casamento já não é tão simples. Com o casamento, a alteração, a mudança do regime de bens durante o casamento vai precisar obedecer, então, durante o casamento, vai precisar obedecer a 4 requisitos, são requisitos cumulativos, ou seja, são requisitos que todos devem estar presentes. Quais são os requisitos cumulativos? Primeiro requisito, concordância de ambos os cônjuges. Tem que ter concordância de ambos os cônjuges. Se um cônjuge quer mudar o regime e o outro não quer mudar o regime de bens daquele casamento não é alterado. Além disso, precisa dar um motivo. O pedido tem que ser motivado, tem que dar uma razão. Eu quero mudar o regime de bens, ou o casal quer mudar o regime de bens, porque na época nós acreditávamos que o que era do patrimônio de um tinha que ser do outro também, mas na verdade as discussões do casal são sempre envolvendo dinheiro, então a gente vai mudar para a separação absoluta. Cada um cuida do seu dinheiro, cada um tem o seu trabalho, seu salário, seu dinheiro, e aí com isso vai terminar as discussões sobre a questão financeira. Por exemplo, é um argumento, é um motivo para se pedir para o casal, pedir a mudança de regime de bens durante o casamento. E precisa contratar um advogado e entrar com a ação, porque só pode ser mudado via sentença, precisa de uma autorização judicial, tem que o juiz autorizar essa mudança. Então, o juiz vai mandar publicar em jornal da cidade, na rede mundial de computadores, né? E a alteração, que o casal pretende mudar o regime de bens, né? Está lá no 1639 do Código Civil e também no 734 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil 734, que precisa também dar uma publicidade a essa vontade do casal de mudar o regime de bens, além dos 1639 do Código Civil, dê uma lida também no 734 do Código de Processo Civil. E essa alteração não pode prejudicar terceiros, sem prejudicar terceiros. Qualquer alteração de regime de bens não pode prejudicar terceira pessoa. Se for prejudicar terceira pessoa, para esse terceiro, essa alteração de regime de bens não produzirá efeitos jurídicos. Então, é uma alteração que não pode prejudicar outra pessoa. Presentes esses 4 requisitos cumulativos, é possível a alteração do regime de bens durante o casamento, né? O que são aquestos? Essa é uma palavrinha que a gente encontra bastante nesse título do direito civil, de direito patrimonial, na parte de regime de bens. Então, os aquestos são os bens adquiridos onerosamente durante o casamento ou durante a união estável pelo esforço comum. Então, aquestos são os bens adquiridos onerosamente, ou seja, gastou dinheiro, pagou para comprar o bem. Se receber de doação o bem, não são bens aquestos. Se receber de herança, não são bens aquestos. Tá? Se comprou antes do casamento ou se comprou antes da união estável, também não são aquestos, porque aí não se encaixam no conceito de bens aquestos. Os aquestos são aqueles bens que foram comprados durante o casamento ou durante a união estável. Primeiro aspecto, tá? Tem que ser durante. Não pode ser antes do casamento ou antes da união estável. E gastou dinheiro, pegou salário ou pegou aposentadoria para comprar, para pagar aquela casa, aquele apartamento. Aí serão bens aquestos, serão os aquestos. Então, tem um esforço comum para a aquisição desses bens que são os aquestos. Nós temos que enfrentar algumas questões sobre cláusulas que podem ser inseridas, especialmente aqui a cláusula de incomunicabilidade e a cláusula de inalienabilidade. 2 perguntas aqui logo de cara, uma invertida em relação à outra. Primeira pergunta. A cláusula de inalienabilidade, ela vai incluir ou não, essa pergunta,
ela inclui automaticamente, implicitamente, a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, se o meu pai faz uma doação para mim de uma casa e inclui nessa doação, nessa escritura pública, na doação, a inalienabilidade do imóvel. Eu posso dizer que, além de ser inalienável, é incomunicável? E a resposta é sim. Para a primeira pergunta, a resposta é sim. A cláusula de inalienabilidade acarreta automaticamente a incomunicabilidade do bem. Qual que é o raciocínio aqui? Se eu não posso vender para terceiro, eu não posso transferir para o meu cônjuge, para minha esposa, para uma esposa, para o marido. Então, a inalienabilidade, inalienável significa não pode transferir. Eu não pode transferir para ninguém, nem para o cônjuge. Então, o entendimento, inclusive já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 49 do STF, é de que a cláusula de inalienabilidade inclui, sim, automaticamente a incomunicabilidade dos bens. Vai incluir, sim, a incomunicabilidade dos bens. Vamos inverter a pergunta. E se meu pai, por exemplo, minha mãe, um parente meu faz uma doação, constando expressamente a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, é incomunicável. Incomunicável significa que aquele bem não se divide com a esposa, com o marido, com o cônjuge. Pergunto, se aquela cláusula tem a incomunicabilidade, ela vai acarretar automaticamente a inalienabilidade? A incomunicabilidade vai acarretar a inalienabilidade? Ou seja, não divide com o cônjuge, mas eu vou poder vender? Sim, vai poder vender, porque a cláusula de incomunicabilidade ela inclui automaticamente a inalienabilidade? A resposta é não. A resposta, se a pergunta é não. A cláusula de incomunicabilidade não acarreta automaticamente a inalienabilidade. Consequentemente, é possível alienar esse bem, sim. É possível que seja vendido, doado, permutado, pode ser transferido esse imóvel sem qualquer problema. Quais são as espécies de regime de bens? Nós temos 4 espécies de regime de bens: comunhão universal, comunhão parcial, separação e participação final nos aquestos. Essas são as 4 espécies de regimes de bens. Já caiu um concurso público, já caiu um exame de ordem, se é possível no pacto antenupcial constar uma mescla desses regimes de bens. Desde que conste expressamente, sim, é possível, já caiu em concurso, apesar de na prática, praticamente isso não existir, não acontecer. Os casais, seja no casamento, seja na união estável, acabam por escolher um desses 4 regimes de bens. O regime da separação se subdivide em regime da separação absoluta e regime da separação relativa. Tá? Então, temos os 4 regimes de bens e nós vamos, então, nesses 4 regimes de bens, né? Vamos estudar cada um deles com calma. Hoje nós vamos estudar, primeiro, o regime da comunhão universal de bens. Tá? Em outra oportunidade, na próxima aula, nós vamos estudar o regime da comunhão parcial, o regime da separação absoluta, separação relativa e o regime da participação final nos aquestos. Começamos, então, a estudar o regime da comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens. Qual que é a regra geral? Eu sempre brinco que é uma brincadeira, mas é verdade. A gente tem que tomar cuidado com a regra geral, evidentemente. Mas temos que saber as exceções. Porque se a gente usar um pouquinho de bom senso, a gente acaba sabendo a regra geral. Se você perguntar para alguém que nunca fez curso de direito, olha, o que você acha que é o regime da comunhão universal de bens do casamento e da união estável? Todos esses regimes de bens, aliás, se aplicam ao casamento e à união estável exatamente igual, não tem qualquer distinção. Exatamente igual. Então,
Se você perguntar qual que você acha que é o regime da comunhão universal, a pessoa vai falar, olha, todos os bens pertencem a ambos os cônjuges. E é verdade. Então, sabia a regra geral, né? Se você usar um pouquinho de bom senso, você acaba descobrindo, você acaba sabendo qual que é a regra geral de cada regime de bens. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado no seguinte aspecto: os detalhes, as exceções, a regulamentação. Porque se você perguntar para alguém que um aspecto que foge da regra geral, olha, e um bem que eu recebi em doação, recebi em herança, um aluguel, tem que dividir com o cônjuge? Não tem. Aí não adianta usar o bom senso, porque aí tem que ver o que está na regulamentação. Então, esses detalhes, essas exceções, a gente precisa saber. É isso que gosta de cair no exame de ordem, é isso que gosta de cair no concurso, e é isso que o seu cliente vai perguntar no escritório de advocacia. O seu cliente, quando chega lá no seu escritório, ele vai perguntar, olha, eu sou casado por tal regime de bens, e durante esse casamento eu recebi uma herança, ou recebi uma doação do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Esse bem eu tenho que dividir com a minha esposa, com o meu marido? Tem que saber. Tem que saber. O seu cliente quer saber, você tem que saber para responder a essa pergunta. Então, mas vamos começar sempre com a regra geral. Qual que é a regra geral da comunhão universal de bens? A regra geral é a seguinte: todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento ou união estável se comunicam. Todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento se comunicam. O que quer dizer quando eu falo que o casamento se comunica? Essa expressãozinha do Código Civil, quando a gente fala que o bem se comunica, significa que ele é dividido meio a meio. Metade para o marido, metade para a esposa, metade para um cônjuge, metade para outro cônjuge. Se for união estável, metade para um companheiro, metade para a companheira. Né? É dividido meio a meio entre os cônjuges, né, do casamento ou entre os companheiros de união estável. Então, tanto faz se você comprou antes, se você comprou durante o casamento. Pegou seu salário, pegou sua aposentadoria, comprou na hora que se casou pela comunhão universal, divide meio a meio entre os cônjuges. Entretanto, existem exceções. Existem situações que vão fugir dessa regra. Tá? Vamos ver com calma essas exceções, que elas são importantíssimas. Importantíssimas porque caem no exame de ordem, porque caem no concurso público, e importantíssimas porque o seu cliente lá no escritório de advocacia quer saber, precisa então você saber para saber responder. Pergunto, a herança e a doação. Começamos com esses dois temas, herança e doação. A herança é um bem recebido em herança e doação. Em regra, divide? Resposta, sim. Em regra, divide, sim, entre os cônjuges. Você vai falar, professor, isso não é exceção, é regra geral. Os bens devem ser divididos na comunhão, né? É regra geral. Calma, vou chegar lá. Então, em regra, a herança e as doações devem ser divididas no regime da comunhão universal. Salvo, cadê a exceção? Salvo o quê? Salvo se constar de forma expressa, salvo se tiver de forma expressa a cláusula de incomunicabilidade. Tem que constar de forma expressa a cláusula de incomunicabilidade. Então, se constar de forma expressa a cláusula de incomunicabilidade, aí não divide. Aí não vai dividir nem a herança, nem a doação. Então, vou repetir, para nunca mais esquecer. Herança e doação na comunhão universal. Em regra, divide. Eu estou casado na comunhão universal, por exemplo, recebo uma herança ou recebo uma doação do meu pai. Tem que dividir com a minha esposa? Sim. Na comunhão universal, sim. Mas se meu pai, na hora de doar para mim, consta expressamente cláusula de incomunicabilidade, aí não tem que dividir. Se o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, alguém que deixa uma herança para mim, faz um testamento e consta expressamente no testamento, deixo para o Cristiano esse imóvel
e coloca lá expressamente cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, essa herança recebia via testamento. Com cláusula expressa de incomunicabilidade, aí não vai ter que dividir, aí nós estamos diante de uma exceção. Então, qual que é a exceção, essa primeira exceção da comunhão universal? A herança e doação com cláusula expressa de incomunicabilidade. Segunda exceção está lá nesse mesmo artigo, 1668, inciso 2º, que trata do fideicomisso. Eu trouxe aqui um conceito de fideicomisso. É a estipulação de última vontade, portanto, em testamento, em virtude da qual o testador... Quem que é o testador aqui? Ó? O fideicomitente. O fideicomisso é o testador. Tá? Ele constitui uma pessoa como herdeiro. Então, no primeiro momento, vai ter um herdeiro. Quem que é esse herdeiro? Quem que é esse herdeiro? Né? Aqui, ó, para destacar esse herdeiro. O herdeiro esse primeiro herdeiro é o fiduciário. Aqui, ó, esse herdeiro, esse legatário é a primeira pessoa que vai receber. É o fiduciário, que no fideicomisso é chamado de fiduciário, que é o primeiro herdeiro. Vai, então, o testador, que é o fideicomitente, vai impor ao herdeiro legatário a obrigação de, em razão da morte ou uma condição, transmitir a outra pessoa por ele escolhida. Então, por ele escolhida por ele, escolhida pelo testador, que é o fideicomissário. Então, vai entregar para uma terceira pessoa, que é chamado de fideicomissário, o bem. Então, como é que funciona aqui o fideicomisso? Né? Uma pessoa faz um testamento, que é o fideicomitente. O fideicomitente faz um testamento, deixa a herança para o B, que é o fiduciário. O fiduciário, quando ele morrer, condição resolutiva, ou seja, ele que se resolve, aquele bem vai sair da mão dele. Quando ele morre, ou quando ocorre um evento futuro incerto, uma condição, ele tem que entregar esse bem para uma terceira pessoa. Esse bem não vai ficar para ele para sempre e para o filho dele. Quando ele morre, não fica para o filho do B. O B vai ter que entregar para uma terceira pessoa escolhida pelo testador, escolhida pelo fideicomitente. O fideicomitente que escolhe quem vai ser o B e quem vai ser o C. E a questão aqui é a seguinte: quando esse bem chega lá no C, vai ter que dividir com a esposa? Vai haver uma divisão com a esposa? Vamos supor que o C aqui seja casado com uma mulher. Essa mulher vai ter direito a essa herança? Se ele recebe o bem e ele está casado ou mantém união estável, sim, vai ter que dividir. Regra geral da comunhão universal. Mas, se já tinha divorciado, se esse casamento não existia, o bem estava com o B ainda, e o C divorcia da esposa, e quando esse imóvel chega no C, o C já tinha divorciado antes, então não vai ter que dividir, é uma exceção da comunhão universal. Então, qual que é o raciocínio aqui? O A cria um fideicomisso, deixa um bem para uma segunda pessoa, que é o fiduciário, que por sua vez vai ter que entregar para uma terceira pessoa. Todo mundo é escolhido pelo testador, que é o A. E aí vem a nossa regra de comunhão universal. Esse C aqui vai ter que dividir com a esposa? Depende. Regra geral. Se está casado na hora que chega o imóvel aqui no C, chega esse bem no C, tem que dividir. Se ela se divorcia antes de chegar o imóvel nele, mesmo que o bem já esteja aqui com o B, mesmo que o fideicomisso já esteja acontecendo, já tenha ocorrido a primeira transmissão do A para o B, mas o B ainda não transmitiu para o C, ainda está aqui com o B. E o C divorciou. O C divorciou, o B morre depois do divórcio do C, aí o B o B morre e a transmissão acontece para o C, esse C não vai ter que dividir com a ex-esposa esse bem. Essa é a segunda exceção lá do artigo 1668. Nós temos aqui
outras exceções do mesmo artigo 1668. No inciso 3º, as dívidas anteriores ao casamento. Cada um, o que tinha de dívida, continua responsável pelas suas dívidas. Então, as dívidas contraídas antes do casamento não se comunicam. Salvo, tem exceções, salvo. Quais são as exceções? Quais as dívidas que vão ser divididas? As dívidas que reverterem em proveito comum e as dívidas de aprestos. Né? Normalmente o pessoal pergunta, professor, o que são aprestos? Está escrito aí no inciso 3º do artigo 1668. Aprestos são os gastos com o casamento. Gastos com buffet, com a festa, com a roupa da noiva, do noivo, com a comida, com o cerimonial, com flor. Todos os gastos com o casamento são chamados de aprestos. Então, os gastos com os aprestos pertencem aos dois. Os gastos que revertem em proveito comum, proveito dos dois. Então, um gasto com uma viagem que ambos acabam fazendo, foi em proveito comum, pertence aos dois. Fora isso, as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, está dentro das exceções do 1668. Outra exceção do inciso 4º, as doações feitas antes do casamento, antes das núpcias, antenupciais, feitas de um para o outro, desde que tenha cláusula expressa de incomunicabilidade. Olha aqui de novo a cláusula expressa de incomunicabilidade. E também os bens referidos dos incisos 5, 6 e 7 do artigo 1659. O 1659 traz exceções da comunhão parcial de bens, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver com mais calma, então, o artigo 1659. Então, o artigo 1659, incisos 5, 6 e 7, também se aplicam ao regime da comunhão universal de bens. São os temas da nossa aula de hoje, sobre o regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens, ele é escolhido, é importante destacar, que ele é escolhido através de pacto antenupcial. O pacto antenupcial, ele é feito, então, para a escolha da comunhão universal, não é automático. Por que não é automático? Porque lembra que eu falei no começo da aula, a escolha do regime, fora aquelas 3 hipóteses do 1641, em que a lei impõe o regime da separação de bens, nas outras, fora essas 3 hipóteses, o casal escolhe o regime que quiser. Como que escolhe? Através de pacto antenupcial. Se o casal não fizer o pacto antenupcial, qual que é o regime que se aplica? É o chamado regime legal, também chamado de regime supletivo. O regime legal ou supletivo é o regime da comunhão parcial de bens. Então, a única forma do casal, seja no casamento, seja na união estável, em ter um casamento ou ter uma união estável sob o regime da comunhão universal de bens, é fazendo a escolha de forma expressa, através de pacto antenupcial, antes do casamento, ou contrato escrito antes da união estável, ou então fazer a alteração durante o casamento através de decisão judicial, ou fazer a alteração durante a união estável através de contrato escrito. Então, lembram disso? Comunhão universal, ou escolhe antes do casamento por pacto, ou antes da união estável por contrato escrito. Durante o casamento, pode mudar o regime para a comunhão universal, mas precisa de pedir autorização judicial, entrar com a ação no fórum e o juiz dá a sentença. Durante a união estável, basta fazer outro contrato escrito. E, finalmente, um aspecto importantíssimo que me perguntam bastante também, tem que saber, tem uma grande aplicabilidade prática também, que é o seguinte. Vamos imaginar que o meu pai faça uma doação para mim de um imóvel e conste expressamente a cláusula de incomunicabilidade. Ora, eu expliquei agora há pouco, se o meu pai, minha mãe faz uma doação para mim e constam expressamente uma cláusula de incomunicabilidade, esse bem é só meu, não é isso? Não vai dividir com a minha esposa, não vai dividir com a minha companheira, independentemente se é casamento ou se é união estável. Lembrando que os regimes de bens se aplicam igualmente
ao casamento e à união estável. Então, esse imóvel é só meu, essa casa que eu recebi de doação, com cláusula expressa de incomunicabilidade, esse imóvel é só meu. Muito bem. Se eu me divorciar, esse imóvel é só meu? Sim, esse imóvel é só meu. Se eu me divorciar, esse imóvel é só meu. E aí vem a pergunta. Durante o casamento, eu quero vender essa casa. Eu quero vender esse imóvel. Esse imóvel é só meu, lembra? Esse imóvel é só meu. Se eu me divorciar, esse imóvel vai ficar 100% para mim, tá? Mas eu ainda estou casado. Durante o casamento, eu quero vender esse imóvel particular. Imóvel particular é o imóvel que é só da pessoa, 100% de um dos cônjuges ou 100% de um dos companheiros da união estável. Se eu quero alienar, se eu quero vender, doar, permutar, hipotecar esse bem durante o casamento, esse imóvel que é só meu, eu preciso da autorização da minha esposa? E a resposta é sim, precisa da autorização da esposa. Gente, normalmente o pessoal me pergunta assim, mas professor, o imóvel é só meu. O imóvel, se eu me divorciar, o imóvel é só meu, tem cláusula de incomunicabilidade. É verdade, o imóvel é só meu, tem cláusula de incomunicabilidade. Mas para alienar precisa de autorização judicial no regime da comunhão universal, no regime da comunhão parcial, no regime da separação relativa, no regime da participação final nos aquestos, precisa de autorização do cônjuge. O único regime que não vai precisar de autorização do cônjuge para alienar imóvel é o regime da separação absoluta, regime da separação absoluta, artigo 1647. Mas o regime da separação a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas aqui na comunhão universal, só para finalizar então, bem particular ou bem comum imóvel, bem imóvel particular ou bem imóvel comum, pertence aos dois, bem comum, pertence a só um dos cônjuges, bem particular, não interessa. É imóvel para vender, para doar, para permutar, para hipotecar, precisa da autorização da esposa, do marido, do cônjuge. Se não tiver autorização, esse negócio é anulável, não será válido. Tá? Na próxima aula, vamos estudar regime da comunhão parcial de bens, regime da separação absoluta e relativa e o regime da participação final nos aquestos. Um abraço, até a próxima aula.